Pessoal, graça e paz da parte de Deus a todos. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo da série do livro de Abacuque. Estamos já caminhando para o final do livro e nós queremos desde já agradecer a todos que se inscreveram, que visualizaram os vídeos anteriores e outros vídeos que temos no canal. Quero dizer muito obrigado a todos e espero de alguma forma estar contribuindo para a vida espiritual, para o fortalecimento de cada um, daqueles que se inscreveram e que estão acompanhando o trabalho também pelo Facebook e pelo Instagram. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Vamos gravar mais um vídeo para dar sequência para essa série de Abacuque e caminhar para o final do vídeo, né? Nosso propósito no livro de Abacuque, como nós tínhamos falado, meu propósito era trazer até você um entendimento melhor do livro de Abacuque, aguçar a sua curiosidade para que você possa, na sua casa, na sua biblioteca, no seu escritório, enfim, aonde for melhor, você ter um aproveitamento e um crescimento melhor a respeito do assunto, para que você venha entender melhor o livro de Abacuque, para que você possa ser melhor entendido da história do que se passava no dia de Abacuque e o que levou o profeta a confiar em Deus, a ponto de dizer que ainda que falta o sustento básico da sua vida nos dias de Abacuque, que era o fruto da vide, o gado, as ovelhas, era o sustento básico da nação, né? E ele vinha dizer que ainda que isso tudo faltasse, ele continuaria confiando em Deus, o que teria levado ele a escrever isso. No primeiro vídeo a gente viu a introdução do livro. Na introdução do livro o profeta questiona a Deus, porque o que acontece? Deus deu ao profeta a visão dele enxergar os problemas que aconteciam no meio da nação de Judá. Aconteciam alguns problemas e Deus fez com que o profeta visse esses problemas. Então o profeta começou a questionar Deus por que Deus fazia com que ele visse os problemas, mas que Deus não agia. Por que Deus não agia? Então Deus responde ao profeta dizendo que estava vendo o que estava acontecendo e que iria agir, e que já estava preparando o instrumento de punição para Judá, que era o exército caldeu, os babilônicos. E Deus então descreve todo o exército babilônico ao profeta, diz a ele o tipo de instrumento que ele ia usar e qual era o instrumento. E então, no último vídeo nós vimos que o profeta ele entra como se fosse uma queixa a Deus ou uma intercessão a Deus. Ele questiona a Deus porque justamente os caldeus, por que justamente essa nação? E ele descreve então a nação dos caldeus, descreve o coração má, descreve a perversidade, descreve que é uma nação injusta. Por que Deus iria usar uma nação injusta para punir a nação justa, que eles se julgavam justos por ele pertencer a Judá? E então ele questiona a Deus, faz esses questionamentos a Deus. E então ele encerra esse questionamento a Deus no versículo 1 do capítulo 2, dizendo que ele iria entrar na torre de vigília, ia subir na torre de vigília, e ele iria esperar de Deus a resposta ao seu questionamento ou à sua intercessão. Ele iria esperar o que Deus iria responder para ele. Esse é o começo do capítulo 2, versículo 1. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade, vamos então ver qual foi a resposta de Deus ao profeta, à sua queixa. Após Deus ter respondido, ele questionou, e agora qual é a segunda resposta de Deus, vamos dizer assim, ao profeta Abacuque. E então Deus dá a resposta que o profeta ficou esperando. Deus responde ao profeta, Deus não deixa o profeta sem resposta. Deus então responde ao profeta, e a resposta de Deus foi exatamente essa. Eu vou ler apenas 1 ou 2 versículos para a leitura não ficar longa, mas nós vamos meditar um pouco. Verso 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Como nós dizemos no primeiro vídeo,
Abacuque, ele não é uma profecia. Abacuque, ele é uma sentença, ele é um registro de uma sentença. Deus, ele responde ao profeta no capítulo 1, dizendo que estava vendo o que estava acontecendo e iria punir Judá, e dizendo o tipo de punição e o instrumento que ele ia usar. Quando o profeta questiona Deus, no final do capítulo 1, ele questiona a Deus e apresenta a Deus por que aquela nação e por que Deus iria usar aquela nação para punir Judá. Então ele fica aguardando qual é a resposta de Deus para isso. A resposta de Deus é que a sentença que Deus havia anunciado a ele continuaria de pé, que Deus iria castigar Judá, e o instrumento sim era a Babilônia, era o exército caldeus, o instrumento. Que essa promessa, essa sentença era certa, e Deus não iria demorar, ela iria se cumprir. A sentença iria sim se cumprir. Essa foi a resposta que Deus deu à queixa do profeta. Um ponto interessante nós observamos nesses versículos que Deus, nessa resposta que Deus deu ao profeta, é a questão da intercessão ou da queixa do profeta. Nós vimos em outras passagens, várias vezes, Deus atendendo a uma intercessão. Por exemplo, você vê Deus atendendo a intercessão de Abraão, quando falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra, e Deus diz a ele que se tivesse sim 50 justos, Deus não iria destruir, e veio 40 justos até vir para os 10 justos, e Deus não iria destruir. Deus atendendo a intercessão de Abraão. Quando você vai mais à frente um pouco, você vai encontrar Moisés intercedendo pelo povo, quando ele disse que ia destruir todo o povo de Israel, que ele havia tirado do Egito. Falou assim: o povo é má, o povo tem um coração má, tem obras más, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você uma nação. E Moisés intercede a Deus pelo povo, e Deus então atende à intercessão de Moisés e não destrói o povo. Mais à frente um pouco, você vai ver no caso de Amós intercedendo a Deus pelo povo. Quando Deus anuncia ali, Amós queria trazer gafanhotos para destruir, Amós intercede a Deus, e no texto Amós diz que Deus atendeu a intercessão dele e falou assim, que não iria fazer aquilo. Depois Deus anuncia o fogo, Amós mais uma vez intercede a Deus e Deus atende a intercessão de Amós. Mas o interessante, tanto aqui como em Amós, é que chega a um ponto de intercessão que os profetas eles se abstêm de continuar a intercessão. Eles entendem que aquilo que Deus anunciou para fazer, ele vai fazer, ele vai executar. No caso de Abacuque aqui, você vai perceber que depois dessa resposta de Deus, você não vai ver mais Abacuque questionar Deus, você não vai ver mais Abacuque interceder, você não vai ver mais esse tipo de diálogo de Abacuque para Deus. Aqui se encerra as queixas de Abacuque. Deus responde a ele e ele então se abstém de interceder por alguém. Fica uma lição para nós, muitas das vezes, nos limitarmos à intercessão. Muitas vezes é uma necessidade nossa interceder por o nosso próximo, por nós mesmos, interceder por diversas situações. Só que nós precisamos entender que existem os propósitos do Senhor, os planos do Senhor para que seja cumprido. E em alguns casos é necessário que Deus cumpra os seus planos e os seus projetos. É necessário, muitas vezes para uma correção ou que seja para outro motivo, mas Deus vai sempre cumprir seus propósitos. Então a gente intercede, mas com sabedoria, até onde eu posso interceder, e o Senhor irá cumprir os planos dele naquele que ele tem propósito de cumprir. Então Deus responde ao profeta Abacuque e diz a ele que vai sim cumprir a sentença que ele havia anunciado, que sim, os caldeus eram o instrumento de correção, mas Deus também vem dizendo a Abacuque que ele também vai tratar com o exército caldeus, não vai ficar assim, não vai ficar, eles vão continuar com essa maldade, com essa iniquidade para sempre. Não, Deus vai tratar também com o exército caldeus pelos os seus comportamentos que ele vem tendo diante das nações. Lembra que no capítulo 1, Abacuque pergunta a Deus até quando isso vai continuar, até quando o exército caldeus vai continuar invadindo as nações e enfim, até quando isso vai continuar. Deus fala no capítulo 2 dizendo assim, não, eu vou tratar também
com os caldeus. No capítulo 2, você encontra os 5 ais sobre os caldeus. 5 ais que Deus fala sobre os caldeus. Eu vou ler somente os versículos que falam sobre os 5 ais. Você lê, faça a leitura na sua casa. Tá? Somente os 5 ais eu vou ler para o vídeo não ficar longo. Diz assim, ó, no final do verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Verso 9. Ai daqueles que junta em sua casa bens mal adquiridos. Verso 12. Ai daqueles que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Verso 15. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, o que embebeda para lhe contemplar a vergonha. E o quinto e último ai, no verso 19, diz assim, ó, ai daqueles que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, tudo isso aqui era comportamento dos caldeus, do exército babilônico. Eles tinham esses comportamentos. Eles juntavam, eles acumulavam os tesouros que não eram seus, não era permitido. Eles ajuntavam em sua casa bens mal adquiridos. Eles edificavam cidade fundamentada em sangue com iniquidade. Todos esses ais que está em Abacuque capítulo 2, leia na sua casa que você vai ter um entendimento mais amplo, melhor. São comportamentos do exército caldeus que Deus iria tratar com eles. Deus iria tratar com o exército caldeus. Ele está dando isso faz parte da resposta dele a Abacuque. Isso é a resposta dele para o seu profeta. E o interessante é o seguinte, no verso 4, para a gente finalizar esse vídeo que já está longo. E é o seguinte, eis o soberbo, falando agora de Nabucodonosor. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus iria punir Judá, Deus iria punir a nação judaica, e Deus diz que Nabucodonosor é um soberbo, mas Deus diz que o justo viveria pela fé. Pela fé em quê? Pela fé nas promessas de Deus. Deus tinha uma promessa para Judá, que de Judá viria o nosso Messias, o Redentor. Deus teria várias promessas para o reino do sul. Então, o que acontece é esse justo, essa nação de Judá, esses que no capítulo 1, Abacuque falou que era mais justo do que o injusto, Nabucodonosor, Deus diz, esse justo viverá agora pela fé nas promessas, porque o dia mau viria assim, o exílio viria assim, Judá seria levado como escravo, Judá seria feito de escárnio, Judá passaria por aquela situação 70 anos no cativo. Mas Deus agora está dizendo para Abacuque, escreve tudo isso em tábuas, para que quem passar correndo na estrada, na rua, consiga ler. Porque o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E no capítulo 3, é o próximo vídeo, para a gente fechar essa série, nós vamos ver a oração, o cântico de ação de graça, a oração de ação de graça do profeta Abacuque a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, e fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.